de fazer o bem. Onde nós estávamos aqui na consagração e a missionária Roseli, ela citou o dever de orar, né? A obrigação que o cristão tem de ser uma pessoa de oração. E hoje nós vamos falar também o dever, a obrigação de uma pessoa fazer o bem. O que será que é fazer o bem? Olha, às vezes, fazer o bem nos custa alguma coisa, né? Eu fiz um bem esses dias para uma pessoa. Mas aquele bem, uma coisinha simples, aquele bem me deu trabalho. Aquele bem me deu trabalho desde que eu cheguei de casa com o produto. E deu trabalho a semana inteira. E eu pensei, puxa, uma coisa tão fácil, uma coisa tão simples, e me deu trabalho de fazer. Por isso que às vezes as pessoas desanimam de fazer o bem, porque sempre fazer o bem custa alguma coisa. Sempre custa alguma coisa. E aí, como custa alguma coisa, e às vezes a pessoa não tem a recompensa daquela pessoa, né? É difícil ter a recompensa daquela pessoa. É Deus que nos recompensa. Acaba desistindo. Eu me lembro que eu tinha uma cunhada que ela gostava de fazer o bem para as pessoas. Ela disse que ela aposentou 3 pessoas. Ela batalhou e aposentou essas 3 pessoas. Ela deu uma risada e disse assim: eu aposentei 3 pessoas e eu não sou aposentada. E por ela fazer o bem sem interesse nenhum, os parentes de uma daquelas pessoas botou ela na justiça, que ela tinha interesse próprio que estava mexendo com a aposentadoria da pessoa, e ela foi para a justiça. Ela disse: não, eu não tenho interesse nenhum, eu só quis ajudar essa pessoa. Enfim, ela saiu numa boa, né? Porque na verdade ela não tinha interesse nenhum. Mas a Bíblia, ela nos ensina a fazer o bem. Porque Jesus foi o maior fazedor de bem na face dessa terra. E hoje, nessa época, o Espírito Santo é o maior fazedor de bem. Ele faz bem para mim e ele faz bem para você. Ele não tem hora, ele não tem dia, ele não tem local. Imagina quantas pessoas o Espírito Santo tem que atender. Às vezes no mesmo tempo. Assim era Jesus também, né? Jesus ia caminhando para fazer o bem para um, já vinha outro que cercava Jesus, que também queria o bem, né? Porque é bom. É muito bom quando alguém faz o bem para nós. É muito bom. Principalmente quando não está no nosso alcance. Porque às vezes alguém faz o bem para a gente que está no nosso alcance. Aí é uma gentileza, né? É um agrado. Mas às vezes não está no nosso alcance. E se alguém não se manifestar, não se movimentar, a gente fica sem receber aquilo. Sem fazer aquilo, porque não está no nosso alcance, né? Aí diz assim, versículo 8. Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Até que enfim, né? Vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. E é o que nós vamos falar nesse texto, nessa palavra, que se nós tivermos, né, o mesmo modo de pensar como? De fazer o bem. Fazer o bem. E o mesmo modo de sentir. Não. É assim que Deus quer
é assim que Deus é, então eu também vou me encaixar. Eu vou me encaixar. Interessante que tem pessoas que ela tem facilidade de fazer o bem numa área e na outra ela já não tem facilidade de fazer. Como Deus é perfeito, né? O Xande trouxe para mim, não sei se foi na Baixa, acho que foi, não sei. Uma foto da família, mas uma foto quebra-cabeça. É que nem um quebra-cabeça, né? Tem as partezinhas todas desmontadas. E você monta e se torna a foto inteira, né? E assim o Senhor fez com os seres humanos. Ele não deu tudo para um. Ele deu uma porção para um, uma porção para outro, uma porção para outro, que aí essas porções unidas, elas são que não quebra-cabeça. Vai formar o corpo de Cristo. Vai formar aquilo que a igreja precisa, aquilo que uma família precisa, né? A gente vê até na empresa. Na empresa existe vários trabalhos. Tem aquela que costura, tem aquela que só corta fio, tem aquela que embala, tem aquela que dobra, tem aquela que passa, tem aquela que limpa, tem aquela que faz hoje em dia, né? As firmas geralmente dão almoço, que cozinha. Enfim, é um quebra-cabeça que todos fazendo a sua função, a sua parte, torna perfeita a empresa. E você vê que se faltar um na empresa, se não tiver uma pessoa que tem a mesma função, aquela máquina fica parada, aquele trabalho fica parado. Por isso que às vezes tem mais uma pessoa que sabe, porque como na empresa, assim é na obra de Deus, as coisas não podem ficar paradas, ela tem que caminhar, ela tem que prosseguir, né? O mesmo modo de pensar e de sentir. Aí ele começou a falar de algumas coisas, e uma das coisas que ele começou a falar: ame uns aos outros. Eu amo você, você ama o outro ama o outro ama o outro, e aí, se nós amarmos uns aos outros, nós vamos ser uma pessoa de amor. E como é que eu mostro o meu amor? Por palavras? Não. Eu mostro o meu amor por atitude. Você está aqui nessa manhã, primeiro, por amor a Deus. E eu tenho certeza que tem alguém aqui que também veio por amor aos pastores. Porque se você não tivesse vindo, né? Como é que seria? Então ele começa dizendo amar uns aos outros, né? Ele não está dizendo amar a Deus. Nesse texto ele não fala do amor a Deus. Ele fala do amor ao próximo. E é muito fácil a gente amar até a pessoa nos fazer alguma coisa. Se a pessoa nos fazer alguma coisa, o amor acaba. A gente nem quer estar perto da pessoa, a gente quer passar bem longe da pessoa. Não é assim? Mas aí é amor. É a mesma coisa que dialogar. É muito fácil conversar com alguém que pensa igual a gente, que age que nem a gente, tem a mesma visão da gente. Agora é difícil dialogar com uma pessoa que é totalmente ao contrário da gente, que contraria a gente, que acha errado o que a gente falou ou o que a gente fez.
Como o ser humano precisa mudar, né? Como o ser humano precisa entender que Deus fez cada pessoa com as suas habilidades, com o seu jeito de ser, com o seu temperamento, e que nós não podemos colocar taxativa assim, aí eu estou certo. É como eu digo, é como eu faço. Não. O Senhor não deixou escrito, o fulano, ele é perfeito, vocês copiam dele. E o mais incrível, que geralmente a gente convive com uma pessoa ao contrário da gente. Geralmente os casais, o marido é totalmente ao contrário da esposa. Além de ser macho e fêmea, né? Que já é uma grande diferença. O macho e a fêmea são... Por que às vezes as mulheres trabalham com facilidade uma com a outra? Porque elas têm a mesma maneira de ser. E às vezes os homens trabalham com facilidade também no outro. Por quê? Eles têm a mesma maneira de ser. Então o macho e a fêmea, eles já têm dificuldade pela natureza deles. Agora você pensa, ser totalmente ao contrário do outro. Vamos dar alguns exemplos? Geralmente o casal um é ligeiro, o outro é vagaroso. E que tormento por ligeiro esperar o vagaroso. E que tormento por vagaroso tem que ser, às vezes, ligeiro igual ao outro. Às vezes um é trabalhador e o outro é mais preguiçosão. E que tormento que é lidar com uma pessoa preguiçosa. E para o preguiçoso, que tormento lidar com uma pessoa que só quer trabalhar. Só quer trabalhar, só pensa em trabalhar. Por isso que, a Bíblia diz em Provérbios que um ferro se afia no outro e uma pessoa aprende com a outra. O Senhor quer que tudo se encaixe e seja moderado. Às vezes morre e não se encaixou. Morre e não ficou moderado. Porque a pessoa tem o conceito, eu estou certo. É assim como eu digo, é assim como eu acho. Fora o ego do ser humano, né? O ego do ser humano é muito forte. Se está tudo bem, o ego do ser humano é mais forte ainda. Quanto mais bem a pessoa tiver, mais o seu ego fica forte. Agora, para o ego debaixo dos pés, a pessoa sentir uma dorzinha, o ego debaixo dos pés. Porque a enfermidade, às vezes, coloca humildade nas pessoas. A pessoa teve um desemprego, está na pior no financeiro, o ego da pessoa vai para debaixo dos pés. Ela fica humilde, mansa. E às vezes, quando está muito bem financeiramente, o ego, ele fica forte. E não sei você, mas a gente cristão, a gente está na luz. E como a gente percebe quando o ego está alto, né? A gente percebe até no próprio agir do corpo da pessoa. Quando o ego está forte, no falar na pessoa, na imposição que bota para alguém, o ego está forte. Quando o ego está fraquinho, está no lugarzinho que tem que estar, o falar da pessoa é diferente. O expor a situação da pessoa é diferente. Amem uns aos outros. A palavra ame uns aos outros é o segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo.
A gente ama gente, né? Às vezes a gente custa descobrir que a gente tem que amar primeiro a gente do que os outros. Mas quando a gente descobre, a gente vê que a gente viveu a vida inteira errado. Errado. Antes de amar alguém, nós temos que amar a nós mesmos. Amar quem nós somos. Amar quem nos Deus fez. E quem ama precisa fazer alguma coisa. E quando a gente ama a gente mesmo, a gente começa a fazer coisas para a gente. A gente não pode ser egoísta. Mas eu só vou dar para alguém aquilo que eu tenho. Se eu não me amo, eu não vou amar ninguém. Primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o próximo, aquele que vive comigo, aquele que eu trabalho, aquele que está todo dia comigo, que é meu companheiro. Porque o amor, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Porque o amor, ele se mostra com atitudes. E se eu me agrado, eu tenho que me agradar. E às vezes a gente leva a vida inteira agradando os outros e nunca se agradou. E chega uma época que a gente se frustra. Porque a gente amou, agradou, fez e não tem aquela correspondência. Porque não caiu a ficha ainda. Primeiro, ame você. E depois que você amar você, fazer para você, ser você, faça para os outros. Porque aí você vai fazer com interesse, com amor, com prazer, com alegria. Então aqui está falando para amar uns aos outros. E quando eu amo, eu demonstro o meu amor. Eu demonstro o meu amor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou um tipo de pessoa que eu como qualquer coisa. Eu como uma comida fria, eu como uma comida de outro dia, eu como qualquer coisa. Só se for uma coisa que eu não gosto, mas é difícil. Mas por causa do meu marido, eu faço comida. Faço comida nova, faço mais coisa. Mas por mim, quando ele estava em Joinville, aqueles dias que ele estava, eu gostava de fazer. Qualquer coisa para mim era comida. Era comida. Então amar é fazer, né? Fazer para o outro. Quando a gente não faz nada um para o outro, sabe que a gente tem que olhar para a gente? A gente tem que olhar para a gente, como diz em 1 Coríntios 11, eu acho, se eu não me engano, 28, 27. Examine o homem a si mesmo. A gente tem que olhar para a gente. Eu estou me amando? Eu estou me agradando? Eu estou fazendo bem para mim? E para o próximo? O que eu tenho feito para o próximo? O próximo mais próximo dentro da nossa casa. O que eu faço próximo, mais próximo dentro da nossa casa? Porque a gente tem que fazer para a gente, mas tem que fazer para o próximo também. E fazer com amor. Fazer com prazer, com carinho. Ame uns aos outros e sejam educados. Coisa linda é uma pessoa educada. E essa Escritura Sagrada, ela tem comida para tudo, né? Ela tem direção para tudo. Como esse Deus, ele é perfeito. Como ele deixou as Escrituras planejadas. Vamos falar
falar um pouquinho de uma pessoa educada. E a gente percebe quando a pessoa é educada, né? A pessoa educada, ela não é agressiva. Se ela tiver que conversar com alguém, ela vai conversar com educação. Ela não vai conversar com agressividade. Porque a agressividade, ela não traz coisa boa para outra pessoa, né? E nem para a própria pessoa que está sendo agressiva. A pessoa educada, ela não é grossa, não é grossa. A pessoa educada, a grosseria, a estupidez, a agressividade não faz parte da vida dela. Aí, eu vejo algumas pessoas, alguns casos, em várias áreas, não só nessa área, em várias áreas, mas eu nunca tive da minha família, eu nunca aprendi na minha família. Essa essência eu não tive na minha casa, mas a partir do momento que uma pessoa aprende, ela pode fazer, né? Ela pode mudar. Eu não tive, mas eu vou dar, eu vou fazer. Aquilo que eu não tive, eu vou fazer. E aquilo que eu tive de ruim, eu não vou fazer, eu vou mudar. Uma pessoa educada é aquela pessoa que levanta no ônibus e dá um lugar. Uma mulher grávida, dá um lugar uma pessoa anciã, às vezes dá um lugar o homem para uma mulher que está cheia de bolsa. Tem alguns que não querem dar o lugar, mas pelo menos ainda fazem alguma coisa. Quer que eu leve tua bolsa? Quer que eu leve essas bolsas? E coloca tudo no ladinho da pessoa lá, né? A pessoa educada, ela abre a porta, os homens, isso é coisa de homem, para a mulher entrar. E abre a porta para a mulher sair. O meu neto, há umas meses atrás, ele fez um gesto que me tocou muito. Agora que eu estou lembrando, eu tinha esquecido disso. O pai dele tem um hábito de que quando eu estou para sair do carro, ele sai ligeiro do carro, ele vem, abre a porta, ele me estende a mão para mim sair. Qual foi a minha surpresa? Que o meu neto quis fazer o que o pai faz, só que ele não tinha força para mim segurar. E ele acabou quase caindo. Todo mundo deu risada. Mas eu achei o gesto dele, um menino de 9 anos, que tinha 9 anos, olha, um menino, isso é pessoa educada. Ele foi correndo, abrir a porta, fazer o que o pai faz e dar a mão para mim poder sair do carro, porque tem carro que é fácil sair, principalmente atrás, né? Mas tem carro que é difícil para a gente sair. A gente tem que colocar, virar de lado, botar o pé no chão primeiro, para depois sair os dois pés, para depois sair, né? A pessoa educada, homem, mais nessas áreas dos homens, né? Ela não deixa a mulher pegar peso, carregar peso. Quando ele vê que a mulher vai pegar peso, vai carregar peso, ele já corre e pega aquele peso, carrega aquele peso. Olha a diferença da pessoa educada. A pessoa educada, ela faz gentileza para outra pessoa. Uma vez eu estava na minha cunhada, nós estávamos todos na cozinha, os 2 filhos, o homem,
E aí o pai chegou e não tinha cadeira para o pai. A mãe não disse nada, não olhou. Quando o filho viu que o pai não tinha cadeira para sentar, ele pegou a sua cadeira e disse: pega, pai. O pai sentar e ele foi ver uma cadeira para ele. Isso é pessoa educada. Pessoa educada é a pessoa que faz gentileza. Pessoa educada é aquela pessoa que ela faz o bem para outra pessoa. Ela faz o bem. A pessoa educada, ela sabe se comportar com a outra. E a educação, como amar, e como pensar e como sentir, são sementes que estão à disposição para nós plantar. A pessoa educada, se não tem lugar para sentar, ela dá o seu lugar e senta no chão. Essa é a pessoa educada. Ela dá preferência para os mais velhos, dá preferência para os gestantes, dá preferência para as crianças, ela dá preferência para alguém deficiente, ela dá preferência para uma pessoa doente. Essa é a pessoa educada. É a pessoa que dá valor para aquele ser humano. E diz assim, sejam educados e humildes. Quando as coisas estão tudo bem, está tudo no auge, muitas vezes a pessoa perde a humildade. Ou o orgulho fica maior ainda. Eu tenho, eu posso. A humildade é algo notório na vida de uma pessoa, como ego. A gente percebe uma pessoa na humildade, até no falar. A pessoa nunca quer ser mais do que a outra. Ela se iguala. Mesmo que ela seja no dinheiro, mesmo que ela seja nos bens material, mesmo que ela seja em cargo, em posição, ela se iguala. A pessoa humilde, ela não quer ser mais do que a outra. Não quer ser. Mesmo que ela seja, ela coloca a altura da outra pessoa. E quando nós se colocamos à altura da outra pessoa, na humildade, não a altura para ser igual a outra pessoa, em posição, em cargo, em dinheiro, seja lá o que for, tudo mais funciona, né? Tudo mais dá certo. E aqui o escritor estava falando esses detalhes tão importantes, que a gente não dá valor, não busca ser, não busca ter, não busca praticar. E por não ser, não ter e não praticar, às vezes tem problemas fortes na sua vida, grave, anos de problema. Anos de problema. Seja o mesmo modo de pensar, de sentir, ame uns aos outros, sejam educados, humildes um com os outros. Os meus netos, eu acredito que foi todos, um por um, desde a mais velha até o mais novo. E os mais pequenos ainda fazem isso hoje. Se eles saírem com qualquer pessoa, se estiverem lá em casa, se estiver na casa da tia, na casa deles, eles passaram por um lugar que tem a florzinha, eles apanham a florzinha, eles levam para a mãe, levam para a avó, levam para a tia. E tem uma coisa, eles levam e querem que bote no copo com água. Aí, se a gente dá uma
de jogar no lixo quando ele sai um pouquinho, daqui a pouco eles dizem, cadê a florzinha dele? Olha, agradinho, florzinha, e eles não dão para homens, não para mulher. E por que o marido não faz assim para a mulher? Ou não faz assim das filhas? O nosso filho, todas as filhas dele, que ficou mocinha, ele deu um buquê de flores para elas. Para cada uma. Quando ficava mocinha, e você sabe que um buquê de flor não é tão baratinho assim, né? Todas elas. E fora um monte de buquê de flores que ele já deu para a esposa. Quando a filha se formou agora, é o que eu sei, que parece nas fotos, né? Isso é fora que eu não sei. Quando a filha se formou, um ano atrás, está na filmagem, está na foto. Ele levou lá na formatura um buquê de flor com a filha que se formou na faculdade. Diz assim no versículo 9, não pague o mal com o mal. Às vezes, a pessoa é má. Então, ela se alimenta de fazer mal para os outros. E a gente percebe quando a pessoa é má. Até uma criança, a gente já sabe quando a criança é má. E quando a criança é boa. E às vezes a pessoa é má e faz a maldade mesmo porque o mal está entranhado na sua vida. Mas às vezes a pessoa não é má, mas acaba às vezes fazendo alguma coisa má, sem querer. Porque é muito difícil e ruim e triste receber o mal dos outros, né? Eu me lembro que uma pessoa, não é daqui, ela chegou quando alguém se formou, um parente, ela chegou até em um lugar que não era para ter ido, porque nem essa parente era para estar lá naquele lugar comemorando a formatura. Mas ela foi porque ela amava muito ela e desde pequenininha elas sempre se deram bem. Ela ultrapassou a ponto de ir lá para estar junto com a parente. E o que aconteceu? E eu me lembro que eu falei com ela porque eu não concordei que ela fosse lá. E ela não me ouviu. O que aconteceu? Quando ela casou, ela convidou essa parente, que se dava bem desde pequenininha, que ela foi lá na comemoração, que não era um lugar para ela ter ido, assim, normal do mundo, né? Ela não foi no casamento dela. Ela foi má. Se ela soubesse o quanto custou para outra ter colaborado na formatura dela, e ela contava com certeza com a presença dela no casamento. Então, às vezes a pessoa, ela não é má, mas ela tem algumas atitudes que é má diante dos olhos da outra pessoa. Não pague o mal com o mal. E quantas pessoas fazem mal, consciente ou inconsciente? Nos prejudicam. Falam mal de nós pelas costas. Quando uma pessoa fala mal da gente, ela está fazendo-nos mal. Por que ela está fazendo-nos mal? Porque ela está degredindo a nossa imagem diante das pessoas.
E as pessoas vão acreditar naquilo que está sendo falado. E às vezes é verdade, e às vezes não é verdade. Não pague o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Essa palavrinha é muito triste. Quem é que nos ofende? Quem é que nos ofende? É as pessoas que nós mais fizemos por elas. Você não vai se sentir ofendido se alguém que você não faz nada te ofender. Você não vai se sentir ofendido. Mas você vai ficar arrebentado se uma pessoa que você vai além do teu esforço, tu vai além da tua normalidade, tu vai além, tu faz aquilo que não era para fazer, tu faz além aquilo que não podia, e aquela pessoa te ofende. Aquela pessoa, quando ela ou ele ofende, é uma ferida, é uma mágoa, é um ferimento na hora muito triste. E você sabe que às vezes a ofensa, ela atinge tanto o interior da pessoa, daquela pessoa que ama aquela vida, daquela pessoa que mesmo vendo os defeitos, mesmo vendo que a fraqueza daquela pessoa, mas aquela pessoa ainda se esforça, aquela pessoa ainda faz, aquela pessoa vai além, e que aquela pessoa não imaginou o sacrifício que aquela pessoa fez para poder fazer aquilo para aquela pessoa. E aquela pessoa, pá, com as suas palavras, vai tão a fundo que a pessoa não consegue conter as lágrimas. Vai tão a fundo que a pessoa não quer chorar. A pessoa não quer se sentir. A pessoa olha para si e diz: eu não mereço. Eu mereço respeito. Eu mereço respeito e consideração. E eu mereço ser valorizada. E sabe que às vezes o ser humano vai guardando as ofensas. Guarda hoje uma, guarda amanhã. Porque você não pode guardar a mágoa, mas a ofensa já está guardando. Guarda hoje uma, amanhã uma, amanhã uma, amanhã uma. Aí quando chega um dia, é aquela boca, aquele copo que transborda, que atinge, que você olha para você, eu olho para mim, eu não mereço. Eu não mereço ser tratada assim. Eu não mereço essas palavras. E como Satanás, e sabe quando que a pessoa ofende? A pessoa ofende quando o ego está muito alto, está muito cheio de si. A pessoa ofende quando está irado, agressivo, estúpido, estúpida. A pessoa ofende quando está muito cansado. A pessoa não tem mais mansidão quando está muito cansado. Não tem mais paciência. Porque está tão cansado. O cansaço que está sentindo ultrapassou as suas forças. Porque tem gente que nem se cansa porque não faz nada. Tem gente que não faz nada, não fica cansado. Agora tem gente que faz tanto que ultrapassa, o cansaço ultrapassa. E quando o cansaço ultrapassa naquela pessoa, ela tem uma facilidade muito grande de ofender alguém. Mas aqui está escrito: não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Eu vou colocar assim as 5 vias do Isaac.
pessoa juizada, quando ela recebe uma ofensa, ela tinha um monte de coisa também para retrucar, ofender, envergonhar na frente das pessoas, porque às vezes ela tem autoridade até para fazer isso, mas ela é juizada. Ela não quer fazer escândalo, porque a pessoa juizada, ela não quer fazer escândalo. E por ela não querer fazer escândalo, dar mau testemunho, entristecer o Espírito Santo, ela é ofendida e ela não retruca. Ela não dá o troco. E ela também não espera uma oportunidade para dar uma barretada. Porque muitas vezes a ofensa são barretadas que a pessoa dá. São lambadas que a pessoa dá em palavras e em atitude. E isso que o diabo quer. O diabo quer que dê o troco, que retruca. Porque aí quando você dá o troco, eu dou o troco, retruca, nós colocamos lenha na fogueira e aí pega fogo. E quando pega fogo, o que acontece? Queima tudo, né? Destrói, né? Tudo que pega fogo, queima ou destrói. Pelo contrário, todas essas coisas que eu falei até agora, é para fazer o contrário. É para fazer o contrário. Como é que é para fazer? Pague a ofensa com uma bênção. Pague a ofensa com uma bênção. Isso é triste para a carne. Isso é triste para o ego. Isso é triste para a pessoa orgulhosa ou orgulhoso. Isso é triste. Mas é assim que ele está orientando. Por isso que às vezes as pessoas de fora do mundo dizem que os cristãos são bobos. São bobão. Eles não são bobão. Eles querem agradar o mestre. Eles não querem entristecer o Espírito Santo. Porque quando nós não entristecemos o Espírito Santo, nós temos tudo do Senhor. Nós temos tudo do Senhor. Tudo. Ele só não nos dá alguma coisa que vai nos fazer mal. Mas Ele nos dá. Porque Ele vê que nós não damos troco, não se vingamos. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Foi Deus que nos chamou para o seu caminho. Ele chamou nós, às vezes, uma família, Ele chamou só nós. Ele nos deu esse privilégio de vir para a presença dEle, de ter o seu nome escrito no livro da vida, de conhecer a verdade, de nossos olhos ser abertos, nosso entendimento, de nós se apaixonar por Ele, de nós amar Ele loucamente, porque eu amo o Senhor loucamente. Eu não sei você. Você ama mais o próximo do que Deus? Eu amo o Senhor. E desde que eu me lembro de existência, eu sempre amei a Deus. Eu sempre amei a Deus. E eu louvo a Deus por esse amor que Ele me deu. Porque se Ele não tivesse me dado esse amor, quem sabe não estaria hoje aqui. Mas quando a gente ama, a gente faz tudo por amor.
Quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Esse gozar a vida aqui não é aproveitar a vida do mundo. É viver a vida cada dia, né? Aproveitar o momento que está fazendo, né? Curtir aquilo. Porque lá no mundo eles acham que aproveitar a vida, gozar a vida, curtir a vida é ir para os bailão, é estar enterrado no pecado, nos vícios. Isso aí é destruir a vida. Vai destruir o casamento, vai destruir a sua saúde, vai destruir a salvação da sua alma. Não, aproveitar, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes. Nós podemos ter dias felizes. Nós não podemos dizer coisas más. Como as palavras, como a língua, como as coisas que não devemos falar, ela entra na Bíblia. Se nós quisermos gozar a vida, aproveitar a vida, se nós quisermos ter dias felizes, então eles existem. E é para nós aproveitar. Nós temos que ter cuidado com o que falar. Nós temos que ter cuidado com o que falar. Não dizer coisas más. Não dizer coisas que atraem demônios para a sua vida, que atraem sofrimento, que atrai desgraça. Não dizer coisas más que dá legalidade a Satanás entrar na casa, entrar na família, e ali ele agir, ali ele destruir. E como a língua coça para dizer coisas más, principalmente pessoas que foram criadas em famílias, em casa, que eles não controlavam as palavras, que todo mundo dizia o que queria, todo mundo dizia qualquer tipo de sujeira. Não fale coisas más e não conte mentiras. Outra coisa, mentira, como ela entra na vida. Deus não aceita mentira. Deus não concorda com a mentira. Deus não é mentiroso. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o mentiroso. Ele trabalha na mente da pessoa. Ele lança dardos mentirosos. Não conte mentira. Você esquecer de alguma coisa e não está falando certinho porque você esqueceu algum detalhe é uma coisa. O esquecimento é uma coisa, agora a mentira é outra. O esquecimento não é um pecado, mas aquilo que eu esqueço, eu devo dizer, olha, é mais ou menos assim. Eu não lembro bem. Para quê? Para que não fique como uma mentira. Porque é a mentira que pesa na vida de uma pessoa. É a mentira que leva uma pessoa para o inferno. É mentira. Mentira nas palavras e mentira nas atitudes. Mentira nas palavras e mentira nas atitudes. Como que eu minto nas atitudes? Quando eu não vivo o que é para viver. Eu não faço certo na minha vida. Quando eu vivo uma falsa, eu estou mentindo nas atitudes. A pessoa tem que viver, tem que ser o seu normal, o seu natural. Não tem nada que esconder de ninguém, nem de mostrar para ninguém. Tem que viver a sua essência, a essência que Deus deu, a essência que agrada ao Senhor. Se a outra pessoa não quer, deixa a outra pessoa ser como ela quer e deixa Deus tratar da outra pessoa. Coloque na presença do Senhor todas as coisas e viva você a vida. Viva eu a vida. A outra pessoa
consequência, ele vai ter consequência. E Deus vai tratar, vai trabalhar. E quando o santo de casa não faz milagre, o Senhor usa santo de fora. E quando o Senhor está trabalhando com a pessoa, Ele cerca a pessoa onde estiver, para falar e para trabalhar. A gente tem que saber lidar com a pessoa. A gente tem que saber lidar com a pessoa. Quando cheguei perto de uma pessoa, a primeira coisa que me disse, estava com dor em algum lugar. Eu fiz que não escutei. Cada vez que você chega perto de uma pessoa, a pessoa só fala de doença. Se o tempo que a pessoa fala de doença, a pessoa fosse orar, jejuar para ser curada e fechar sua boca, ela está dando legalidade para a dor ficar mais forte. Às vezes, por causa da caminhada, eu sinto dor na poupança, na coxa, que eu sinto a noite inteira na cama, mas eu tenho que caminhar. Eu não posso ficar um dia sem caminhar. Vai adiantar eu sair e dizer para você, todo dia, quando eu vou, ai, senhora Deise, ai, as minhas coxas doem tanto, minha poupança dói tanto que eu não aguento mais. Não, Senhor, tira a dor, Senhor. Olha, essa noite eu não dormi, dor nas coxas, na poupança, Senhor. Mas eu tenho que continuar caminhando, eu tenho que fazer aquilo todo dia. Aí, se eu não caminhar, se eu não fazer, vai adiantar eu dizer para o meu marido, olha, a situação está assim, assim, assim. Aí eu vou no médico, o médico vai dizer, você tem que fazer a caminhada. Ei, a pessoa não quer fazer nem por si e quer botar fardo nas costas dos outros, para, né? Ou você acha que é fácil todo dia caminhar uma hora na esteira? Não é fácil, não. Primeiro, às vezes não tem tempo, você renuncia a alguma coisa para fazer isso. Segundo, ou você faz ou você morre. Ou você faz ou você morre. O médico mandou fazer exercício porque Deus faz o impossível. Deus não faz o possível. O possível é para mim e você fazer. Agora, a pessoa não faz o exercício. A pessoa não se cuida da alimentação. Está sempre com dor? Então suporta a dor. Não fica espalhando a dor. Não fica atraindo mais dor. Não fica. E olha que tem dia que a gente faz, eu faço tranquila. E tem dia que também não aparece a dor. Mas 90% da dor na poupança, da dor nas coxas. Eu acredito que é o nervo trabalhando, né? Não conte mentiras. Nenhum tipo de mentira. Mentira é aquilo que não é verdade. Mesmo que seja por uma brincadeira. Ah, mas eu disse a mentirinha só de brincadeira. A Bíblia não diz que nós podemos mentir de brincadeira. Enganar de brincadeira. Não. A mentira, o engano não pode fazer parte da nossa vida nem por brincadeira. Afaste-se do mal. Afasta. O que te faz mal? Afasta, fica na tua. O que te faz mal? Afasta, fica na tua. Afasta-se do mal. Faça o bem. Procure a paz. Faça tudo para alcançar a coisa maravilhosa de paz. Primeira paz interior que só Jesus dá, né? E para ter paz interior, nós não podemos fazer coisa errada. Porque se a nossa consciência ela está mostrando algum erro, nós não vamos ter paz interior, não.
paz interior é Jesus que dá, mas nós temos que fazer as coisas certas, porque senão nós perdemos essa paz interior. E para nós ter paz em nossa volta, então para ter paz nós não podemos fazer as coisas erradas, e para ter paz em nossa volta nós temos que procurar ela. Como é que eu consigo ter paz? Então eu vou agir. Como eu consigo ter paz? Uma pessoa que gosta de discutir e brigar, a pessoa não gosta de paz. E não tem paz. Nós temos, está dizendo aqui, que nós temos que procurar a paz. A paz existe. Nós temos que procurar. E você sabe que procurar não é bom, né? Eu não gosto de procurar nada. Nada que cai no chão. Nada que eu não sei mais aonde guardei. Nada que eu perdi. Eu não gosto de procurar. Tem coisas que a gente é obrigado a procurar. Tem coisas que eu digo assim, um dia quando eu chego a alguma coisa eu acho. Mas temos que procurar a paz. E fazer de tudo para alcançá-la. Mas nem todos querem paz. Tem gente que é briguenta. Gosta de uma discussão, gosta de uma tema, gosta de uma briga. Deixa brigar sozinho. Deixa brigar sozinha. Procure a paz. Se tu tiver paz dentro de ti, que estás fazendo certo. Se tu tiver paz em tua volta, deixa a pessoa gosta de intriga, de confusão. Deixa a pessoa, não entra na pessoa. O erro é que às vezes perde a paz porque entra na pessoa. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas. Honesto não é só no dinheiro. Honesto é no dinheiro, é na palavra que promete, que fala. Honesto é fazer as coisas corretas. Honesto é você devolver alguma coisa que você levou para casa de alguém. Honesto é em toda maneira de ser, de falar, de viver. Então, o Senhor diz assim, Ele olha com atenção para os honestos. E quando nós damos atenção em alguma coisa, nós descobrimos às vezes coisas maravilhosas naquilo que damos atenção. O Senhor dá atenção para os honestos. Ele ouve os seus pedidos. Ele ouve os seus pedidos, como nós pedimos coisas do Senhor. Ele ouve. Ele gosta de pessoa honesta. Ele ouve o que as pessoas estão pedindo. Só pede alguma coisa para Deus ou para alguém que precisa daquilo, que não consegue alcançar aquilo sozinho. Aí vai pedir para Deus, vai pedir para alguém. Porém é contra os que fazem mal. Deus é contra os que fazem mal. Deus é contra os que fazem mal, mas Ele é a favor de quem os faz bem. Aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilha de Jesus.